Tirar a nota daí. Tirar a nota aqui, né, meu? Boa noite, gente. Deixa eu dar volume aqui. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Ah, beleza. Ótimo. Maravilha. Deixa eu só abrir aqui. Ouviu nós aqui agora? Sim, sim. Tá chegando. Só mais um pouquinho, pessoal. Só dar um aviso aqui. Boa, mandei os avisos aqui. A gente já vai começar. Na semana passada, nós vimos aí Paulo, né, em defesa do apostolado, no capítulo 4, e de tantas situações pelas quais ele, como apóstolo, passou, ao mesmo tempo que trabalhando sempre, né, no reino de Deus, fortalecendo as igrejas pelas quais ele passou, escrevendo, enfim, trabalhando em função dos discípulos de Cristo, né, servindo o Rei Jesus. E ele finalizou, né, o capítulo 4, dizendo assim: por isso nós não desanimamos, né, mesmo diante de tantas situações que ele começa a especificar do verso 7 até o verso 15, né, apesar de todas essas coisas, e por isso, né, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Tem até uma música que a gente canta na igreja, faz tempo que não canta, aliás, é baseada nesse texto, né? E ele diz aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o motivo que o levava, né, a passar por tantas situações difíceis, como ele mesmo enumerou aqui para nós, do verso 7 ao 15, né,
era sempre que o reino de Jesus e olhando sempre para a eternidade, né? Entendendo que a sua vida está em Cristo e que ela será vivida segundo a própria vida de Cristo, segundo a vontade de Cristo. E assim, ele finaliza o capítulo 4. Agora, no capítulo 5, então, a partir desta visão, né, que ele traz acerca do seu próprio apostolado, e também a partir do fato de que ele já não caminha, né, com a cabeça na terra, mas a cabeça nos céus, né? Os pés estão na terra, mas a cabeça nos céus, né? Então, a partir desta visão de que ele não está mais observando as coisas que se veem, mas ele está fundamentado nas coisas eternas, ele vai agora trabalhar a questão da valorização desta casa, né? Somos nós o templo, né? E também a ponto de não mais ver as pessoas como carnais, os irmãos, né? Nesse sentido, como a carnais, mas sim como a espirituais, e por isso entendendo que são casa de Deus e também que são a motivação do seu trabalho, porque são casa, habitação de Deus, de Cristo Jesus, né? Por isso Paulo trabalha com afinco na edificação. Bom, mas antes disso, antes de começarmos a leitura e a exposição, né? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, porque durante todo esse dia pudemos provar da sua fidelidade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia sempre, Pai. Ó Deus, e de todo o cuidado necessário para a vida, ó Deus, provamos porque veio sobre nós durante todo esse dia, como um maná do céu, assim também nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que nesse instante estão comigo. Ó Deus, por aqueles que depois vão ouvir ou ver esta gravação, que o Senhor esteja abençoando a cada um, porque nós vamos compartilhar a sua palavra. E a sua palavra diz ali, ó Deus, em Hebreus, que ela é viva e eficaz. Também diz ali em Timóteo que ela é inspirada para ensinar, para exortar, para redarguir, enfim. Portanto, a tua palavra nos fortalece a fé, faz brotar a fé, sustenta a nossa fé, nos alimenta. Cada um, portanto, que ouvir, ó Deus, esta mensagem, seja transformado, edificado, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos, e seja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá começar aqui a exposição, né? Capítulo 5, então, de 2 aos Coríntios. Lembrando, irmãos, que às terças-feiras, lá na igreja, no nosso culto de oração, nós estamos estudando 1 Tessalonicenses, tá? Muito bem, capítulo 5 aqui, de 2 aos Coríntios. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, a nossa casa terrestre, esse templo aqui, né? A nossa casa, nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna e nos céus, tá? Então, olha que interessante, nessa perspectiva, né, de caminhar com o céu na cabeça, né, olhando para as coisas que são eternas e não temporais, Paulo reconhece e nos ensina que somos casa de Deus, templo, ou a palavra que ele usa aqui no original, tabernáculo, né? Tabernáculo significa relacionamento, né? É uma atividade relacional, né? Então, esta casa, né, aonde nós nos relacionamos com Deus, né? Se esta casa se desfizer, e é interessante que ele faz uma comparação entre casa e edifício, né? A tradução João Ferreira de Almeida trabalha muito bem isso daí. Casa no sentido de menor, edifício de ser maior, né? Temos da parte de Deus, se essa casa, né, se desfizer, temos da parte de Deus edifício, né? Algo melhor, muito bem fundamentado, né?
mais espaço, né? Ou seja, aquilo que nos espera no corpo transformado é algo muito melhor. E essa casa não é feita por mãos, mas essa casa é eterna, essa casa é nos céus. Muito bem, versículo 2. E por isso, né, neste tabernáculo, né, que vivemos agora, né, neste corpo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Lembre-se que lá em 1 Coríntios, volte comigo lá no verso no capítulo 15 de 1 Coríntios, se estiver fácil aí sua Bíblia, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 54. Então, nós estamos aí em 2 Coríntios 5, versículo 2, e vamos fazer um comparativo com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Olha o que ele diz. E quando este corpo, este tabernáculo, né, este corpo corruptível, ele, no verso 2, nós entendemos por que lá no capítulo 5, verso 2, nós entendemos por que ele fala que neste tabernáculo, neste corpo nós gememos, porque ele é corruptível. E aí, voltando lá ao 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, com esta perspectiva de olhar para a eternidade, e não nas coisas que são passageiras, mas trazer a eternidade no coração e na mente, nós entendemos que, por mais que este corpo pereça, né, ele será revestido, louvado seja Deus por isso, revestido, transformado, incorrupto, né? Esse corpo se tornará incorruptível, ou seja, sem corrupção. Voltamos lá então em 2 Coríntios 5, verso 2. E por isso, neste tabernáculo nós gememos, por ser corruptível ainda, né? E nós aspiramos ou esperamos, né, por sermos revestidos da nossa habitação celestial, né? Desse templo, corpo que será transformado, tá? Não sabemos se será como o corpo de Cristo após a ressurreição, pode ser, né, um corpo transformado. Se for, vai ser maravilhoso, uma vez que as características que nós vimos em Cristo após a sua ressurreição, né, corporal, né, eram inimagináveis, né? Você come, você é tocado e pode tocar, mas ao mesmo tempo você está presente e some, né? É algo assim muito interessante, a capacitação do corpo transformado, no caso de Jesus ali glorificado, né? Mas vamos seguir aqui, versículo 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, olha que interessante, né? Se todavia formos de fato tabernáculos de Cristo. Se somos tabernáculo de Cristo aqui nessa terra, estamos vestidos de salvação, vestidos, né, do Espírito Santo, vestidos da misericórdia, vestidos da presença de Deus, porém, né, não podemos nos encontrar nus, desprovidos de salvação, né? Aqueles que são providos de salvação aqui nessa terra, neste corpo que ainda geme, né? Eles estão vestidos, né, de salvação, vestidos de perdão, de graça, e será revestido no sentido de ser transformado. Mas na vinda de Cristo, ou quando a morte nos vier buscar, né, é importante que nós não estejamos nus, ou seja, sem Cristo, sem arrependimento, sem salvação, tá? Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados,
não por querermos ser despidos, é claro, de forma alguma, nós não queremos perder a presença de Deus na nossa vida, né? Mas nós estamos angustiados para sermos revestidos, né, deste corpo, né, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Né? Muito parecido com a ideia de 1 Coríntios 15, 54. Né? O crente, portanto, ou o apóstolo Paulo aqui, né, traz a figura de Coríntios para que eles possam entender que, estando já vivendo a vida cristã neste mundo, nessa terra, estamos revestidos do perdão, da graça de Deus, e temos uma esperança, e eu gosto muito dessa palavra, né, incontida, né, que não se pode conter, da vinda do Messias e da transformação do nosso corpo. Né, eu falava domingo da necessidade, né, de estarmos nos céus, da alegria que será ali e não termos mais o medo da morte, do pecado, da corrupção. Né? Paulo, portanto, está dizendo aqui, no verso 4, que nós trazemos em nós e gememos angustiados, né, e até sofremos e ansiamos pelo dia em que este corpo mortal será absorvido pela vida, e é claro que essa vida é a vida eterna. Aliás, a nossa vida eterna, né, ela começa a ser vivida aqui na Terra desde o dia em que aceitamos a Cristo Jesus no nosso coração. A eternidade passa a habitar em nossa vida, né? Versículo 5, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, foi o próprio Deus em Cristo, né, que nos abençoou com esta vida eterna e nos selou com o Espírito Santo. Né? Rapidamente, Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre isso também. Vamos lá. Efésios capítulo 1, acerca do Espírito Santo. Capítulo 1 de Efésios, verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Também muito parecido com os ditos aqui de Paulo em 2 Coríntios, no verso 5 do capítulo 5, né? O próprio Deus quem nos preparou para isto, aquele dia em que fomos selados com o Espírito Santo, no sentido de convencidos, convertidos, né? No sentido de quando nós ouvimos a palavra de Deus, naquele dia, né, nós somos marcados com a eternidade em nosso coração, né, com essa esperança, essa expectativa de viver eternamente em Cristo. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ausentes no sentido de literalmente na sua presença, como os santos se encontram nos céus, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, note que interessante, irmãos, que Paulo ele traz essa pluralidade na fala, né, no verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, é porque apesar de todas as privações, apesar de todo o trabalho apostólico e pastoral que ele vinha ali, que era impresso, né, no seu caráter, e a partir de Paulo as igrejas percebiam a sua devoção, né, ele fala, temos, portanto, sempre bom ânimo, apesar de todas as lutas, dificuldades, situações, uma vez que nós caminhamos pela fé e não pelo que vemos. De novo, ele nos chama a atenção para caminharmos com a mentalidade celestial. Se no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 18, ele fala que nós não andamos pelo que vemos, então, lógico, as circunstâncias aqui na Terra, as dificuldades da Terra, né, os padrões
da terra não podem ser para nós referência, né? E não pode ser para nós empecilhos e nem motivo de desistir, uma vez que o cristão traz em si, e foi o próprio Deus que nos preparou isso, essa esperança, né, da concretização, né, do trabalho de Cristo, no sentido de vir resgatar a sua igreja, né, e nos levar eternamente com Ele. Né? Essa esperança que trazemos de um corpo transformado. É isso que nós aguardamos, e é por isso que precisamos sempre ter bom ânimo, que esta palavra de salvação e de eternidade, e essa esperança habite sempre o nosso coração, não é? Versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 5. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, irmãos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, havia um anseio no coração de Paulo, que deve ser também o meu e o seu, que é este dia em que vamos habitar para sempre com Ele. E é por trazermos em nosso coração essa esperança que ele diz aqui que nós andamos, né? Que nós devemos andar e nos esforçar para sermos agradáveis a Deus, para sermos agradáveis ao Senhor. Né? Enquanto caminhamos nessa terra, aqui é um apelo à santidade de vida, que é coerente à esperança e à salvação que em nós foi derramada pela graça de Deus. O padrão de vida do santo aqui na terra, do crente aqui na terra, ele tem por referencial a santidade de Deus. Então, assim que se agrada a Deus enquanto aguardamos aquele dia em santidade, porque até sabemos que haverá um tribunal que aprova, é claro, os cristãos e que reprova o ímpio. Então, com essa consciência de justiça de Deus, né, nós empregamos em nós a submissão e a obediência à vida de santidade. A santidade, ela é totalmente atrelada à justiça de Deus. A justiça se dá exatamente absolvendo o santo e o salvo e condena o ímpio. E o padrão de vida na salvação e na graça de Deus é o Espírito Santo trazendo sobre nós a santificação. Então, Paulo aqui enche-nos de esperança, mas também nos faz atentar e observar a vida que agrada a Deus, e ela é por intermédio de santidade. Tomando aqui emprestado a carta aos Hebreus, né, que foi escrita de um autor desconhecido, né, mas ali diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, Paulo aqui, trazendo essa perspectiva e expectativa, né, dos céus para a igreja de Coríntios, afinal essa igreja precisava muito disso, né? Nós já vimos pela primeira carta, né? Mas essa perspectiva dos céus deve inundar a nossa alma, deve inundar a nossa vida e deve ditar o padrão da nossa vida, mesmo enquanto aqui na terra, né? Então, requer a vida de santificação, de santidade. Muito bem, vamos lá, versículo 11 agora. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, pensando nesse tribunal que ele acabou de dizer, né, e conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus.
Entendendo, então, que a perspectiva dos céus, né, a esperança do corpo transformado, o modelo de vida que a salvação gera, que é a santidade, né, e que isso determinará, né, a condição da alma diante de Deus, porque é Ele quem vai julgar, né, nós devemos trabalhar para persuadir os homens, olha o versículo 11, né, persuadimos os homens, esse é o primeiro ponto, ou seja, convencemos, né, damos testemunho aos homens, pregamos aos homens, porque sabe-se da urgência e do dia da justiça, né? E é interessante que ele garante aqui que ele é conhecido por Deus e que o crente, de fato, ele é conhecido por Deus, no sentido de ter intimidade com Deus. Então, nós persuadimos os homens, né, convencemos os homens pelo testemunho, mas também o próprio Deus nos conhece. Né? Note que para os homens nós precisamos convencê-los, né? E para Deus, de Deus nós já somos conhecidos, né? E ele continua aqui, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Olha que interessante, irmãos, que aqui Paulo traz essa ideia ainda vinculada à sua defesa do apostolado, porque o grande problema de Coríntios era negar e era insistir no seu partidarismo, né, na sua divisão em relação quem seria o melhor pastor para eles, e por isso o desfavorecimento e o não reconhecimento de Paulo, né, como apóstolo de Cristo, como servo de Deus, como cristão, como pastor deles, né? Paulo trazia essa igreja em seu coração, Paulo lutava por ela, né? E os irmãos ali muitas vezes o abandonavam, né? No campo missionário, né? Então Paulo traz essa ideia de que assim, espero também, irmãos, que se nós temos que convencer aos homens, né, e somos conhecidos de Deus, espero que os irmãos nos reconheçam naquilo que fazemos e somos, porque somos, e se somos, foi Deus que assim nos fez, né? Seja apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, enfim, esperamos também que os irmãos reconheçam o testemunho que damos da própria vida. Aliás, testemunho este falado no capítulo anterior, né, do versículo 7 ao 15. Vamos partir agora para o verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-nos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está dizendo aqui que havia, portanto, uma tendência de reconhecer aquilo que era falso, né, e os falsos apóstolos, né, os falsos mestres que estavam infiltrando na igreja dos Coríntios, né? Mas Paulo fala assim que nós não temos necessidade de nos recomendar a vocês, vocês nos conhecem muito bem, vocês sabem quem nós somos, né? Esse nós, essa pluralidade, né, infere-se aí o próprio Paulo, infere-se aos nomes que foram citados no capítulo 1 de 1 Coríntios, né, naquele partidarismo todo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, enfim, né, que todos estes ali citados eram homens de Deus, eram homens que a igreja de Coríntios conhecia muito bem, não havia necessidade de recomendar, né, pelo contrário, né, que a igreja dos Coríntios pudesse se gloriar no sentido de celebrar, no sentido de testemunhar o trabalho real que estes homens de Cristo, apóstolos verdadeiros, fizeram ali no meio deles e estavam fazendo ainda, né? Paulo chama a atenção dos irmãos aqui, exortando-os aqui, né?
versículo 13, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos os juízos, é para vós outros. Olha que interessante isso daqui, né? Paulo diz aqui, se diante de Deus nós enlouquecemos, essa palavra traz a ideia da manifestação de dons, né, da contemplação a Deus, que é citada muito ali no 1 Coríntios capítulo 14, né, daquela, eu vou usar aqui uma palavra diferente, né, mas naquele êxtase da presença de Deus, onde você se lança, onde você se derrama, onde você chora, aonde você se abre totalmente ou se prostra, enfim, né, nesse derramar da alma aos pés do Senhor, que até para muitos parece loucura, lembrando aqui até mesmo da presença de Deus no Pentecostes lá, que muitos acharam que aqueles irmãos estavam embriagados, né? Então, se nós enlouquecemos, né, que seja então na presença de Deus, e será sempre na presença de Deus, mas se nós preservamos o juízo, é para vós outros, né? Ou se nós colocamos o cognitivo, a razão, né, para ensiná-los, nós fazemos para vocês. Né? Diante de Deus nós choramos, nós buscamos, nós cantamos, nós dançamos, nós pulamos, mas diante de vocês nós vamos estar conscientes e trazer a vocês o ensino da palavra de Deus, né? E todo o cuidado necessário que Cristo nos traz como responsabilidade sobre os coríntios, sobre a igreja, né? Aqui são características ministeriais mesmo, né? E aí ele segue dizendo no verso de número, perdi aqui, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, como é que o amor de Cristo me constrange? Né? Me constrange a ponto de eu viver louco por ele neste amor, é porque ele morreu por mim. Por que o amor de Cristo me constrange? É porque ele morreu por mim, e por isso, né, eu também preciso testemunhar para vocês, é isso que Paulo está dizendo, desse amor. Né? Se diante de Cristo e da consciência do amor dele por mim, eu me deixo, entre aspas, enlouquecer, inflamar, cultuá-lo de toda a alma, e com todas as lágrimas possíveis e manifestações possíveis do meu próprio corpo, enfim, do meu próprio coração, né? Mas também eu sei que por causa que Cristo me amou e morreu por mim, eu me dedico a vocês no ensino, né? No discipulado. Porque Cristo morreu por nós. Versículo 15, ele continua explicando sobre a morte de Cristo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Logo, seja a vida de Paulo, né, ou a vida dos coríntios, eles precisam viver uma vida, né, segundo Cristo, e viver para Cristo, porque Cristo ressurgiu, porque Cristo nos comprou com sangue. E então ele continua no verso 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, nós aqui entre irmãos, Paulo está dizendo, né, frutos da salvação de Jesus Cristo, eu não mais vos conheço como a carnais ou segundo a velha vida, jamais. Pelo contrário, ele fala aqui, ó, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo, porque Cristo morreu e ressuscitou glorificado, e ressuscitou, né, no seu poder em glória. Né? Nós o conhecemos agora não como Cristo da cruz, mas o Cristo que venceu a cruz. Não mais o Cristo que morreu, mas o Cristo que reviveu, ressurgiu em poder e glória. Não mais o Cristo ferido, espancado, humilhado, mas o Cristo que agora detém todo poder, toda a glória e reina, né, sobre toda a terra. Então, se vamos viver, que não vivamos mais para nós mesmos,
e sim para Cristo. O que Paulo está dizendo acerca do seu apostolado aqui também? Está dizendo, olha, a minha vida, por ser constrangida por Cristo, pela obra de Cristo, pela ressurreição de Cristo, me leva a viver por vocês. Eu falava um pouco isso hoje, no culto de oração, nas cartas de 2 Tessalonicenses, aliás, de 1 Tessalonicenses. Assim é a vida do cristão. O cristão não acumula para si porque ele tem os seus irmãos na fé para ajudar. O cristão não traz para si, não sustenta para si obsessões, né, ou acúmulos de bens porque ele tem a sua família na fé para ajudar. Ele entende que é uma vida abnegada porque Cristo morreu por ele, e agora a vida que ele vive, vive em Cristo, e ele vive para o outro. Entende, irmãos? Isso é muito importante, o que Paulo está dizendo aqui, para quebrar um pouco esse status, né, do coração da igreja de Coríntios, que arrogava para si novos mestres, né, e falsos mestres ainda, né, homens que um pouco mais populares, né, e com uma certa retórica, não era essa palavra, oratória, convincente, mas que dentro dela estava embutido o engano, né? Não, Paulo está dizendo, não, irmãos, não, nós vivemos uns para os outros, porque Cristo morreu por nós, ressurgiu por nós, e a ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque nós estamos em Cristo, e Cristo ressuscitou, nós somos uma família espiritual. E aí ele diz assim, aí nós entendemos, né, o texto a seguir. Ele fala assim, versículo 17, e assim, ou seja, com esse entendimento, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então eu não posso mais andar com a consciência pecaminosa, com a consciência partidária, né, ou com o ego inflamado pela carne, como antes de Cristo, porque nós já morremos com Cristo, e é Cristo quem vive em nós. Cristo nos fez de novo, não tem mais nada a ver com o que era, agora é novo. Então, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então já não há mais aquela coisa do meu querer, do meu sonhar. Não, agora eu preciso me reportar a Cristo, entendendo que a minha vida é de Cristo e minha vida é partida, né, aos irmãos. Minha vida é semeada na edificação dos meus irmãos. O que sou, o que tenho, é semeado no corpo de Cristo. É por isso que não há lugar para ostentação no cristianismo, para acúmulos, não há lugar no cristianismo para ego, não há lugar no cristianismo para sermos viciados em nós mesmos e esquecer do outro, não. Paulo nos chama aqui para partilharmos a nossa vida com a igreja de Cristo, com os irmãos, né? Isso é cristianismo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo agora. Não adianta mais sonhar aquilo que sonhávamos na velha vida, irmãos. Não adianta mais querer aquilo que queríamos na velha vida. Isso são os pagãos. Jesus fala lá no Sermão do Monte, olha, vocês ficam pensando em, eu vou comer isso, será que eu vou vestir isso, será que amanhã eu vou ter com que trabalhar? Essas coisas os pagãos que tinham na cabeça. Agora a nossa vida é uma vida de fé, é uma vida de semear a si mesmo, é uma vida de compartilhar, de distribuir. Essa é a nossa vida agora, tudo se fez novo. Não adianta mais querer caminhar com os valores de antigamente, com os sonhos de antigamente, com os desejos de antigamente, com as obsessões, com o desejo material de antigamente. Acabou, é nova vida agora, irmãos. Agora é Cristo, agora é Cristo. Agora sou eu, Cristo e a família de Cristo. Esses são os valores que Paulo está trazendo para os coríntios se desprenderem. Até porque esse assunto, mais adiante, né, vai promover a entrada da semeadura lá no capítulo 9 de 2 Coríntios. Os coríntios idearam uma oferta para a igreja lá em Jerusalém e eles mesmos saíram fora, né?
Era um povo duro de coração e que mais parecia ser carnais do que espirituais, mais pareciam ser ímpios do que cristãos. Os valores que traziam no coração, isso é triste, mas tem muito no meio da igreja hoje. Nós somos capazes de pagar para nós, nossa família, os melhores jantares, isso não é ruim, né? Os melhores jantares dentro da condição que cada um tem, você faz o melhor para promover um dia gostoso, né? Um passeio gostoso com a família, a gente investe, a gente paga, mas na hora de funcionar em função lá do irmão, de ajudá-lo, de arrancar do bolso, semear, nós não fazemos. Isso é mesquinharia, isso é paganismo, isso é mundanismo. Né? É impressionante como nós temos dificuldade de compreender isso. Né? E Paulo está trabalhando porque nós somos novas criaturas. Então tudo que eu sonhei antes de Cristo já não cabe mais. Agora é uma nova vida em Cristo, a partir de Cristo. E ele continua ali no verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Nós não temos mérito algum em nada disso. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha a generosidade de Deus que nos alcançou. Olha a bondade, a salvação tamanha que nos alcançou para nos fazer novos, porque nem novo nós tínhamos capacidade de ser, de pensar, de agir. Somente a partir de Cristo nos tornamos novos. Portanto, é tudo novo agora, irmãos. Não precisamos mais voltar ao passado. Não é? Se você quiser voltar ao passado, caminhe ao museu mais próximo da sua casa e aí você vai estudar as histórias lá. Mas a minha e a sua vida não. Nós somos novos em Cristo Jesus. Então, reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo traz essa ideia, né, de que sobre nós, os alcançados pelo amor de Cristo, existe então o ministério da reconciliação, ou seja, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, onde eu e você estamos, nós somos agentes reconciliadores. Nós somos agentes que devemos pregar que Cristo reconciliou o homem com Deus no seu sacrifício da cruz e sua ressurreição. É com isso que nós precisamos importar. É isso que precisamos viver diariamente. Esse é o valor, de fato. E para isso, investir quem somos e o que temos. Com generosidade, com alegria, a própria vida compartilhada. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores, essa palavra é muito forte, somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador, ele não faz outra coisa na nação que ele foi enviado, senão defender os valores da sua pátria. Se o Brasil envia um embaixador lá na Inglaterra, ou no Japão, ou na Armênia, que seja, né, ali esse embaixador brasileiro levará as riquezas da sua nação, para então fazer vínculo de comércio, de divulgação, de propagação dos seus valores nacionais para estas nações. Logo, se nós somos embaixadores de Cristo, aonde quer que estamos, ou seja, estejamos, melhor dizendo, e nós estamos aqui na terra em peregrinação, nós temos que trazer os valores da nossa pátria, que é o céu. Os valores do nosso rei, que é Jesus Cristo, no trabalho, na escola, na família. Isso que permeia o nosso coração, né? Versículo 20 ainda, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Note que o apóstolo Paulo está chamando a igreja para se reconciliar com Deus. Ele traz a função que deveria ser também dos crentes e da igreja dos coríntios, né? E ele chama a igreja para viver ou voltar a viver, né, a reconciliação com Deus. Note que essa igreja está caminhando para longe de Deus. E Paulo está chamando os irmãos para se reconciliarem com Deus, porque este é o lugar deles e deveria ser a mensagem deles, a mensagem da reconciliação. Mas esses irmãos estão
se perdendo. É muito triste essa carta, essa segunda carta aos Coríntios, de ver o estado dessa igreja. E era uma igreja cheia dos dons, cheia dos talentos, como nós vimos lá em 1 Coríntios, mas se perdendo no caráter, né? Se perdendo com os enganos, se perdendo com as ofertas mundanas, enfim. Paulo está lutando pelos irmãos aqui, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se colocou em nosso lugar na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus, aplicando justiça de fato, né? Condenando o pecado, vencendo o diabo, né? E nos abrindo os portais da graça. Paulo traz a consciência, Paulo está, se eu posso dizer que, reevangelizando a igreja dos Coríntios, sendo que ela própria deveria estar fazendo esse papel em sua sociedade, em sua região, né, e até mesmo para fora dos seus limites, por ser e por ter as características que Coríntios tinha. Nós temos dificuldades, né, de lidar com as bênçãos de Deus derramadas sobre nós, né? Facilmente nós podemos nos perder, até mesmo quando somos abençoados, né? É interessante notar, irmãos, que por mais que se nos derramem dons e capacitações e talento, para Deus o que vale é quem nós somos, e não o que somos capazes de realizar. Aliás, se nós realizamos, né, sem a consciência de quem somos em Cristo, ou sem o caráter aprovado, de nada valeu. Paulo está chamando de novo a igreja de Coríntios para reconciliar-se com Deus. Olha só a que ponto chegou, né, irmãos? Ele continua aqui, versículo 1 do capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha que interessante, irmãos, Paulo fala aqui nessa abordagem dele, chamando e reevangelizando a igreja dos Coríntios, né? Ele aqui é um cooperador com Cristo, na obra de Cristo, né? Para chamar os irmãos novamente ao temor relacionado à graça de Deus, porque o Senhor é que nos deu ouvido quando clamamos, e Ele agiu com salvação. Isso já deveria nos trazer temor da forma como nós andamos, né, e o que estamos falando, fazendo, agindo, pensando, enfim, né? E aí ele fala que não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo não deu motivo de escândalo algum para essa igreja, porque ele tinha consciência da salvação operada nele, porque ele tinha consciência de que Deus operou nele a salvação. Então, que a igreja de Coríntios também pudesse se lembrar que ela foi salva pela graça de Deus e não deveria dar motivos de escândalo, assim como o ministério de Paulo. E também chamar a nossa atenção nesta noite, para que a nossa vida possa sempre estar submetida em obediência, em devoção a Jesus Cristo que nos salvou no tempo oportuno, né? E para que sejamos cooperadores e possamos trazer a mensagem de reconciliação e possamos ser embaixadores do reino de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Exposto aí o capítulo 5, paramos aí no capítulo 6.3, semana que vem nós retomamos do capítulo 6.4 em diante. Tá legal? Bom, se você
tem aí pedido de oração, pode falar que eu vou anotar aqui para a gente orar. Pode... Vida da Bárbara, para Quem é? conversão. Quem é? Bárbara, conversão. Bárbara, conversão. E Nicole também. Conversão? Isso. Nicole, conversão. Vou colocar a Jaqueline, minha prima, né, que ela está lutando lá contra o câncer. Tem mais nomes aí, pessoal? Alguém tem mais pedido? Eu vou colocar aqui a Kelly também, que está lutando com câncer. Não? Ninguém tem mais pedido? Então tá bom. Vamos orar aqui e encerrar esse momento. Lembrando que sábado agora nós temos o Café e Verdade, às 17h30, que é mais estudo bíblico, graças a Deus, né? Às 20 horas, culto de jovens, e no domingo, os nossos 2 cultos. Tá legal? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de edificação, ao lermos 2 Coríntios capítulo 5 até o capítulo 6.3. Ó Deus, obrigado por nos ensinar, por nos lembrar de quem somos, olhando para a vida de Paulo, por nos lembrar que precisamos caminhar com a nossa cabeça nos céus. Ó Deus, porque as coisas aqui são passageiras e precisamos caminhar, ó Deus, com a nossa mentalidade, com o nosso coração nas coisas que são eternas e não passageiras. Para isso também nos lembrar que Cristo nos deu nova vida, que Cristo nos salvou. Então são os valores eternos dos céus que devem habitar o nosso coração. Valores como a santidade de vida, valores como entendermos que somos embaixadores, cooperadores e trazemos a mensagem de reconciliação. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos nos apegar a essa palavra nessa noite e que ela seja sempre praticada em nossa vida e através da nossa vida. Obrigado pela vida dos meus irmãos que têm perseverado, Senhor, em aprender da Tua palavra, neste momento, já num horário de muito sono, muitas vezes, né, de cansaço do dia, mas os irmãos têm perseverado. Que o Senhor continue fortalecendo, abençoando os meus irmãos, suas famílias aqui representadas, em nome de Jesus. E nós oramos neste momento pela vida da Bárbara e da Nicole. O Senhor sabe quem elas são, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa converter o coração delas, convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Usa ali, Senhor, a minha filha, a Noemi, para pregar para elas, ó Deus, em nome de Jesus, que elas possam ouvir, ó Deus, e se arrependerem dos seus pecados, Pai. Diante do Senhor eu coloco a vida da Jaqueline, minha prima, e a Kelly, que estão lutando, Senhor, com câncer. Eu peço, Deus, que o Senhor, que é um Deus de milagre, de intervenções milagrosas, que é perito em milagre, possa tocá-las com poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no poder da cura, nós cremos no Teu agir, ó Deus, por isso nós oramos. Aqui é a sua igreja que está orando, Pai. É a sua igreja que está orando e nós pedimos, ó Deus, e nós, ó Deus, estamos em acordo, ó Deus, como igreja, no mesmo coração, no mesmo propósito, orando neste momento para cada um desses nomes, para que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com um agir específico em cada vida. Nós te agradecemos, ó Pai, muito obrigado por esta noite. Oro para que o Senhor esteja guardando e abençoando a vida dos meus irmãos, em seus trabalhos, na vida familiar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E seja conosco nessa semana e com tua igreja Batista Casa Bíblica, Senhor, guardando os nossos irmãos, famílias e os abençoando no nome poderoso de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, viu? Tenham aí uma boa noite e até mais. Amém. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, Léo. Até mais.